Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos uma nova audiência da Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça das entidades representativas da UFG. Essa comissão ela foi uma deliberação do segundo Congresso Universitário da UFG, realizado o ano passado, aqui no campus de Campina Grande, pelas entidades representativas dos três segmentos, e uma das deliberações foi que as entidades procurassem instalar a Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça, que tem como objetivo investigar o impacto do golpe de 64 e da ditadura militar no ambiente universitário. Então, nós estamos trabalhando na frente da arquivística, né? Estamos levantando a documentação dessa época e também nessa importante frente que é se refere aos depoimentos dos convidados, através desse formato de audiência pública. Então, hoje nós recebemos aqui, com muita satisfação, o professor Mário Araújo Filho, que atualmente é professor da Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica, e que vai nos contar um pouco dessa história, dessas lembranças que ele vai tentar reconstruir aqui, parte dessa história vivida, primeiro como estudante e depois como professor. Então, desde já, professor Mário, a gente agradece, fique à vontade, você vai ter aí como hoje, só tem aqui a sua presença, né? Que as audiências, elas geralmente se constituem de dois convidados, mas hoje, por motivo de força maior, a gente tem aqui apenas a presença de um convidado, que é o professor Mário. Então, você vai ter aí por volta de 50 minutos, uma hora, né, para fazer um pouco uma exposição geral, basicamente em um pequeno perfil biográfico, que é Mário Araújo, e depois você vai tentar aí reconstituir as lembranças, né, que você tem de sua vivência aqui na universidade como aluno e depois como professor, nesse período que coincide com o período da ditadura militar, 64 a 85. Então, fique à vontade, desde já, eu agradeço em nome da comissão. Bem, eu aqui agradeço, Luciano, o seu convite. Eu fiz aqui algumas anotações na tentativa de sistematizar melhor essa exposição. Está manuscrita, não tive a oportunidade de datografar, posteriormente eu posso organizar melhor isso aqui e passar para a comissão. Então, inicialmente, eu confesso que eu fui surpreendido pelo convite feito pelo professor Luciano Mendonça, uma vez que eu nunca fui preso, não fui caçado, não tenho nada de espetacular a relatar e não sofri de forma mais direta a repressão violenta do regime militar implantado em 64. O professor Luciano me esclareceu que não havia esse tipo de exigência para ser ouvido nessa comissão. E que era também de interesse da comissão ouvir relatos de vivências do período da ditadura e quem pudesse contribuir para que fosse contada a história dos dias do autoritarismo, particularmente no local em Campina Grande, na Paraíba, enfim. Então, em contato telefônico na outra segunda-feira, o Luciano reafirmou o convite, eu aceitei de pronto, ponderando apenas, no meu caso, que além de efetuar o relato, eu gostaria de poder expressar uma visão crítica dos acontecimentos, né, do trabalho da própria comissão, da evolução dos fatos e dos diversos posicionamentos a respeito da ditadura ao longo do tempo. Que foi plenamente assegurado pelo professor. Bem, eu lamento apenas que, pela exiguidade de tempo, não tenho conseguido elaborar esse relato. Na verdade, trata-se de um conjunto de lembranças, são pinceladas do que eu vivi. Lamento não ter conseguido fazer isso de forma mais completa, mais organizada, com precisão de fatos e datas, né? Da exiguidade de tempo, eu não consegui confirmar algumas datas e alguns detalhes de alguns fatos. Não tive ainda condições de selecionar os materiais da época, eu tenho muita coisa arquivada, eu sou daqueles que não joga fora nada, nem jornal, nem manifestos e panfletos e fotos, e o que tiver está em casa. É historiador, mas tem espírito, né?
eu tenho condições de resgatar isso. Simplesmente eu não consigo me desfazer daquilo, porque eu acho que aquilo é importante e eu acho que até uma violência você está jogando fora aquele negócio. Então, recorte de jornais, artigos, documentos, manifestos, convocatórios, textos mais diversos, que eu poderia repassar posteriormente à comissão ou a quem esse material possa servir para fim de pesquisa biográfica. Então, para situar melhor esses períodos, que eu vou testemunhar essa história, eu fiz um pequeno resumo. De 64 a 67, de 68 a 70, eu cursei ginásio científico no Colégio 11 de Outubro, Colégio Moderno de Outubro. De 71 a 75, eu cursei engenharia elétrica na UFPB, significa que eu alcancei ainda a fase final da Escola Politécnica e comecinho do CCT. E aí concluí o curso em 4 anos e meio, em meados de 75. Aí ingressei na universidade, no campus 2 da UFPB, como professor, em 1976. Em 85 eu defendi o mestrado na área de engenharia elétrica em telecomunicações. Bem, hoje eu já tenho condições de me aposentar da universidade, mas pretendo ficar mais um pouco, provavelmente até expulsório. Bem, então, começando do começo. Em 1964, golpe militar de 31 de março de 64, 1º de abril de 64. Eu entrava no ginásio, primeiro ano ginasial, no Colégio Moderno 11 de Outubro. Era um colégio particular dirigido pelo Dr. João de Assis, um médico educador de relevantes serviços prestados a Campina Grande, cuja história, e cujo trabalho efetuado na cidade ainda não foi suficientemente valorizado. Então, no 11 de outubro eu faria todo o curso ginasial, curso científico, que concluí no ano de 1970. Em 1º de abril de 64, se eu não me engano, se eu não consigo confirmar essa data, estavam começando as aulas nos vários colégios da cidade, aqui na Grande. 1º de abril de 64, para ser confirmado. E a cidade foi surpreendida com uma movimentação atípica de soldados nas ruas. Então a gente via soldados perfilados, em pontos da área central da cidade. Existia uma guarnição federal do Exército aqui em Campina Grande e a gente percebia toda essa movimentação. Eu me lembro que a gente foi aconselhado a voltar para casa. Sabe, foi para o colégio, começar as aulas, a gente foi aconselhado a voltar para casa, eu e minhas irmãs, que estudavam no Colégio das Damas, no Colégio Imaculada Conceição. E aí vocês imaginam, um colégio de freiras, aquela formação mais conservadora, mais religiosa. A gente estava acabando de viver o clima das marchas da família com Deus pela liberdade, as cruzadas femininas anticomunistas, etc. Então, havia todo um clima que foi gerado na cidade. A partir daí, uma sensação de medo dos comunistas, cuidado com os comunistas, todo mundo tem que voltar para casa. Bem, eu sou de uma família de tradição política na cidade. Meu tio Félix Araújo foi reconhecidamente uma das grandes lideranças da história de Campina Grande. Foi assassinado em julho de 1953, e se atribuiu esse fato ao seu combate à corrupção na prefeitura municipal à época. Ele pertenceu aos quadros do PCB, do qual ele chegou a se desligar. Ele se desligou ao final da década de 40 ou começo dos anos 50. E foi voluntário à Segunda Guerra Mundial. Então, assassinado de Félix Araújo, meu pai, Mário, o único irmão dele, ele ingressou na vida pública, na vida política. Meu pai era bancário, nunca pensou em exercer mandatos, exercer atividade política, mas a morte de Félix, com a morte de Félix surgiram muitas cobranças para que ele viesse a assumir atividade política, a substituir o irmão, etc. Ele foi mais ou menos forçado. Ele sempre disse que entrou na política por uma porta de sangue, uma expressão que ele gosta de usar. Então, ele foi eleito vereador em 1954 e teve proporcionalmente uma das maiores votações da cidade, considerando o eleitorado da época. Eu não sei dizer precisamente os números, mas a gente tem essa
confirmação desse fato. Ele seria vereador por 4 mandatos, mas o meu pai sempre teve filiado a teses, legendas e movimentos considerados progressistas na cidade, desde o começo. Pela atuação política dele, eu acho que considero extremamente rica, teria muito que relatar uma comissão que trata como essa comissão que trata do movimento militar de 64, suas implicações. Então ele viveu fatos importantes na cidade. Ele foi secretário de Nilton Rico, Ronaldo Cunha Lima, exerceu outras funções, inclusive funções como vereador e como presidente de partido. Ele atuou no movimento Pró-Diretas, pela Constituinte, colaborou no movimento pela Anistia, etc. Então, em 64, meu pai era filiado ao PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido de Leonel Brizola e do presidente João Goulart, porque meu pai tinha uma grande admiração. Ele era secretário de Serviço Social do prefeito Nilton Rico, que acabaria cassado, né? Foi a primeira cassação. Eu descrevo aqui como o primeiro grande trauma da cidade com cassações, foi a cassação de Nilton Rico. Nilton Rico, um homem rico, de visão desenvolvimentista, banqueiro, e caçado, ironicamente, por subversão, por conta dos vínculos que ele tinha com Brizola, com Jango, etc. Bem, nesse ponto, a gente tem que admitir que, uma vez estabelecido o golpe militar, surgem forças interessadas em agradar o novo poder, né, capaz de fazer todo tipo de intriga e de tramar, conspirar, no sentido de fazer chegar aos donos do poder informações deturpadas, distorcidas, mentiras, etc., com denúncia de prática de subversão na prefeitura municipal. Isso acontece sempre nas ditaduras, porque os áulicos, né, interessados em agradar, muitas vezes em troca de vantagens, começam a rondar, no caso do regime militar, rondar os quartéis, né, tentando tirar vantagem da nova situação que se estabelece. Bem, o segundo grande trauma de Campina Grande seria a cassação de Ronaldo Cunha Lima em 68. E hoje se diz que Ronaldo foi cassado pela liderança que ele tinha. Ele não tinha objetivamente, não existia acusação contra ele. Foi cassado pela liderança que ele detinha, popular, e pelo que ele podia vir a representar no futuro. Então, houve mesmo, isso foi tramado, foi denúncia de adversários locais que conseguiram, junto às autoridades militares da época, providenciaram a inclusão dele na lista de cassações que eram divulgadas, né, naquele momento. Bem, eu aqui resolvi abrir um parênteses, porque me lembrei disso, sobre o pré-64. Primeiro, uma observação de Prestes, onde ele disse o seguinte: ele disse, estamos no governo, mas ainda não estamos no poder. Então, quer dizer, havia a ideia de que o poder estava próximo, né? As esquerdas, no caso aí Prestes, como líder do Partido Comunista, ele identificava a situação como: estamos no governo, estamos ainda no poder, como se a coisa estivesse muito próxima. Uma reminiscência local. Meu pai, quando foi apresentado a Brizola, no aeroporto, em algum local que se encontraram, a pergunta de Brizola foi o seguinte: o que este camarada tem feito pela Revolução? E é uma pergunta interessante. Por quê? Primeiro, meu pai era um liberal, ele tinha uma posição progressista, mas não era comunista, nunca foi. Sempre esteve alinhado com essas forças, mas não era comunista. E Brizola, aparentemente, ele contava com a iminência de uma revolução a ser realizada no Brasil, isso próximo ao golpe militar de 64. Outro dado que deve ser levado em consideração é que de 1959 para 64 são apenas 5 anos, né? 59 foi o ano da Revolução Cubana.
A Revolução Cubana, com toda a sua repercussão no mundo, na América Latina, também no Brasil, né, onde, além do afastamento da ditadura do Batista, né, do regime de Fulgêncio Batista, houve em Cuba a imposição de um regime de força, fuzilamento, paredão, etc. Então, a repercussão disso no Brasil foi muito grande e era muito recente. Então, eu estou colocando isso aí para mostrar que havia um quadro propício a criar temor no seio da classe média e no seio da sociedade brasileira, e aí as forças mais reacionárias se aproveitando disso para chegar onde chegar, que foi ao golpe militar. Então, tudo isso, essa questão cubana muito recente, ao lado de crises internas no país. Aí eu cito aqui as ligas camponesas, a ação de Francisco Julião, a marcha da família de Deus pela Liberdade, um certo clima de radicalização crescente, criou, espalhou o temor no seio da classe média e criou um caldeirão que precipitou o golpe militar. Tudo sob o temor de que o Brasil se transformasse numa grande Cuba, um Cubão, como dizem alguns. Isso já ainda se falou hoje. Esse temor de que isso viesse a acontecer. Ou a China, né? Ou a China. Ninguém fala na China, fala um pouco, né? Evidentemente, você não pode justificar o rompimento da ordem institucional e democrática. Não dá para justificar. Mas, no entanto, muita gente ainda especula, pergunta hoje, 50 anos depois, que rumo teria tomado o Brasil caso não tivesse havido o movimento militar de 64. E ainda quem prefere chamar o golpe de 64 de contra-golpe, sob a alegação de que havia um golpe em andamento por parte das esquerdas e que os militares teriam, vamos dizer, se antecipado a esse golpe que estava prestes a ser dado pelas esquerdas. Então você vê, imagina a caça às bruxas dentro de todo esse contexto. Uma lembrança que eu anotei aqui da época foi a circulação de jornais, livros, livretos considerados esquerdizantes, marxistas, revolucionários, subversivos, seriam considerados subversivos, que chegavam à cidade. E eu me deparei com esse livro dentro de casa. O meu pai era secretário de Newton Rick. Vi muitos exemplares de um jornal chamado Panfleto, que era de Leonel Brizola, que era ligado com o Brizola. Newton Rick chegou a ser acusado de integrar o grupo dos 11, que era um grupo organizado, né? Também ligados a Brizola. E eu me lembro que, de repente, tudo aquilo se transformou em material subversivo e todo mundo tinha que esconder. Né? Não aconteceu na minha casa e aconteceu na casa de muita gente. Vamos guardar, vamos queimar, etc. Eu cheguei a queimar jornais no quintal de casa. Morava em frente à rodoviária velha, que naquela época era a rodoviária nova. O Cristiano Almeida. O Cristiano Almeida, terminal de ônibus, né? E meu pai foi administrador daquela rodoviária, o engenheiro que projetou aquilo foi de Mauro Cavalcante. Fez aquela coisa armada assim, que na época era uma sensação, aquele vão, né? Então, a gente fez isso para se livrar dessa documentação. Por conta disso é que se acusava Newton Rick de participar do grupo dos 11 e de exercer atividades subversivas na prefeitura. Nessa casa nossa, em frente à estação rodoviária, eu me lembro também, eu tinha 12 anos, na época, 64, de um encontro do meu pai com um líder sindical, Manuel Monteiro, praticamente em frente de casa, do outro lado, no banco da estação rodoviária, num diálogo assim, muito preocupado com o desdobramento do golpe militar, o que é que podia acontecer, o destino das pessoas. Então, você imagina o que se espalhou, né, pelo país inteiro em função da chegada dos militares ao poder em 64. Bem, com relação à minha participação, durante os tempos do colégio eu tive uma pequena participação no Centro Estudantal Campinense,
que era um órgão de representativo dos estudantes da cidade, né? Eu fui secretário de imprensa na época em que era presidente do Líder Estudantil Márcio Vilar, ao lado de Cláudio Porto, Arthur Cunha Lima e outros. Eu lembro que Márcio era uma liderança muito querida, né, na juventude da cidade na época. O Centro Estudantil Campinense era uma entidade muito atuante em defesa dos direitos e interesses da classe estudantil da cidade, com muito destaque para movimentos contra os aumentos de passagens de transportes coletivos, defesa da meia entrada, etc. Aliás, é uma tradição de Campina Grande, muitas mobilizações populares enquanto a questão dos transportes coletivos, né? Isso tem acontecido ao longo dos anos. Bem, anotei aqui um pouco a minha participação em partidos políticos. Quando houve a extinção dos partidos, se estabeleceu o bipartidarismo, né? Dois partidos criados por MDB e Arena. Todos os que não estavam no campo do regime autoritário, naturalmente que iam para o MDB, né? MDB versus Arena, era a situação do bipartidarismo, com algumas exceções, né? A gente verifica que, por exemplo, no caso Gadelha e Marins foi parar na Arena. O Marins era acusado de comunista, muito mais uma visão muito mais à esquerda do que a de Marcondes Gadelha, e Marins foi deputado federal pela Arena, porque as questões familiares, né, no sertão, pesavam muito mais do que a questão partidária, né? Bem, eu sempre tive filiação partidária, eu fui do MDB, depois do PMDB, tive uma rápida passagem pelo Partido Comunista Brasileiro, um pouco antes e um pouco depois da legalização, e depois participei com a saída de Mário Covas, de Chaco Montoro e outros, né, do PMDB, e houve a fundação do PSDB. Eu fui fundador do PSDB, onde estou até hoje. No MDB e no PMDB eu participei do setor jovem do MDB, e depois do PMDB. O setor jovem tem uma tradição de muita atuação na cidade. Eu acho que valia a pena escrever o histórico que representou o setor jovem na cidade, porque ele foi para dentro do setor jovem, confluíam todas as organizações mais à esquerda, que não estavam na clandestinidade, e que boa parte delas, eu não digo todas, mas boa parte delas encontravam no setor jovem ali um acolhimento para atuar. Então, você tem o MR8, PCdoB, PCB, né? E essas organizações, elas terminaram resultando em tendências atuantes dentro da universidade, o movimento estudantil, também o movimento sindical, etc. Então, o setor jovem teve uma presença muito grande, muito interessante, nas lutas sociais e comunitárias, defesa dos direitos humanos, né? A articulação na época com a Comissão de Direitos Humanos da Diocese da Paraíba, que tinha à frente o advogado Vanderlei Caixa, uma pessoa com presença forte, né? na defesa, principalmente do pessoal do campo, né? Do sindicalismo rural. Bem, nessa passagem pelo PCB, eu atuei muito, nós tivemos muitos trabalhos conjuntos, eu e o professor Hermano Nepomuceno, do PCB à época. Posteriormente, eu me identifiquei com professores daqui da universidade, Raimundo Santos e Michel Zaidan. Esses já atuavam no campo da chamada renovação do PCB, renovação PCBista, né? E tive atuação no movimento docente. Eu fui um dos fundadores da ADUF, participei de várias diretorias, fiz o que eu sabia fazer melhor, que era escrever. Eu nunca fui de exposição oral, fui orador, até por timidez e tudo, mas eu escrevi muito manifesto, escrevi muito programa, escrevi muita carta, né? Aqui na Associação Docentes. Suplemento tudo também. Tudo, escrevi bastante. Movimento docente, a gente terminou atuando no movimento sindical,
de forma mais ampliada, porque naquela época se trabalhava na criação da central sindical, né? Então a gente participou do CONCLAT, fomos eu e Armando para o primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, e terminamos participando do Congresso de Fundação da CUT. A gente foi eleito delegado a esses congressos, que foi uma experiência muito interessante, porque a gente sabia que estava vivendo um momento histórico importante de constituição dessas centrais sindicais, né? Bem, de 67, 68, até meados da década de 70, a gente teve um endurecimento do regime. E aqui eu já começo a me desorganizar na minha apresentação aqui, né? Quais as características do fechamento do regime, né? Do recrudescimento da ditadura? Primeiro, a imposição da censura, né? Isso era muito forte. O medo predominando e as liberdades públicas garroteadas, né? Liberdade de expressão, de manifestação, de organização política, sindical, etc. Eu destaco alguns aspectos interessantes. Na década de 60, 70, a gente não tinha internet, né? Então, se você tinha censura no país, você não conseguia saber notícias, o que estava acontecendo, a gente precisava ouvir rádio do exterior para saber notícias do Brasil. Esse é um negócio que hoje isso é impossível, né? A internet, a rede social não deixa mais acontecer isso. Mas na época, isso era impressionante mesmo. Você queria saber notícias dos conflitos com a repressão, dos militantes com a repressão, notícias sobre as torturas, desaparecimento de pessoas, etc. Então só tinham vários caminhos. Primeiro, ouvir a rádio central de Moscou, então você sintonizava naquele rádio Transglobo, a rádio central de Moscou a partir das 7 horas da noite, a rádio Pequim, China, que tinha aquela abertura internacional comunista, né? A rádio Tirana da Albânia e até mesmo a BBC de Londres, que dizia mais alguma coisa além do que se dizia no país. Quer dizer, é um negócio terrível. E para mim é um negócio impressionante. Você tem que ouvir rádio do exterior para saber a notícia do seu país, é um negócio. Então, além de ouvir rádio do exterior, eu dei jornais clandestinos. De vez em quando chegava na mão da gente a Voz Operária, que era um órgão do Partido Comunista Brasileiro, da época, né? Bem, pouco a pouco foi emergindo e começando a ganhar uma importância muito grande, a chamada imprensa alternativa, né? A imprensa nanica. Então, jornais como Movimento, Opinião, Tribuna Operária, que era a porta-voz do PCdoB, o jornal Hora do Povo, o MR8, a Voz da Unidade, PCB, depois PPS, Pasquim, esse não tinha linha. Eu me lembro que começaram a cobrar a linha do Pasquim e eles encartaram uma vez um pedaço de linha dentro do jornal, dizendo que a linha do jornal era aquela lá, era meio anarquista nessa história. Bem, e outros jornais da imprensa alternativa, Versus e vários jornais, que é o que dava conta da informação mais confiável sobre o que estava acontecendo no Brasil. Eu colecionei muitos desses jornais e fiz uma doação há pelo menos um ano atrás à biblioteca da universidade e também à biblioteca de letras. Eu acho que os Pasquim, tem muitos alunos do Pasquim, eu deixei lá na biblioteca do curso de letras e deixei outros jornais, outros encadernados, tudo encadernado, na biblioteca aqui da universidade. Até a pessoa responsável me perguntou: tem muita gente interessada em ler isso? Eu acho que o pessoal ficou com preguiça de guardar aquele monte de coisa encadernada e achou que talvez não tivesse tanta gente interessada naquilo. Bem, então essa imprensa, chamada imprensa nanica, ela foi fundamental para a circulação de informações e para a própria resistência ao regime militar, né, e à luta pela democracia. Eu me lembro do episódio com relação ao jornal Movimento, quando eu já estava na universidade, a gente começou a ter contato com o pessoal do movimento estudantil, muito reprimido na época, mas
já se trabalhando no sentido de reativar o Diretório Acadêmico 11 de agosto, o professor Leimar, Pombal, Filinto, que chegou até a ser um dos diretores da ONU, Emília Correia Lima, e outros, né? E no que se refere ao jornal Movimento, de vez em quando o jornal era apreendido. Tinha uma notícia de que o jornal, não, foi apreendido. Saiu uma matéria aí que o governo não gostou e mandou apreender o jornal. E no caso dessa edição, o jornal tinha chegado e foi colocado no meu carro. Eu tinha um carrinho, um Fusquinha, e ajudava o pessoal a trazer o jornal aqui para a universidade. Então, ficou a polícia atrás desse jornal e o jornal dentro da mala do meu carro. Depois o pessoal me avisou. Também não tinha celular para avisar, né? Também tinha essa aí. Essa era outra particularidade. Então era complicado. Mas dizer, olha, estão procurando isso aí, descarta isso em algum lugar e tal. Bem. Escapou? Hein? Escapou? Que filão? Eu cheguei, entreguei. Eu não sei, eu deixei na casa de alguém. Não sei se foi na casa de Leimar, eu sei que alguém pegou aquele pacote e escondeu lá. Depois a gente ficou tentando pegar o jornal para saber o que é que nada trazia, né? Mas eram muitas apreensões, né? Você tinha a apreensão do movimento, a apreensão da Tribuna Operária, a apreensão do Pasquim, né? Muitas vezes o Pasquim foi proibido de circular, ou o pessoal era preso, a redação inteira. O Pasquim tem essa história, ele prendia a redação inteira, mas o jornal terminava saindo com matérias assinadas de pessoas que resolviam colaborar para que o jornal não tivesse a circulação interrompida, e quem assinava era um ratinho chamado SIG, né? Lá de Sigmund Freud, botaram o nome do ratinho de SIG, ele assinava várias matérias do jornal. Isso não era, vamos dizer, uma época de ditadura. A chegada de um jornal desse às bancas era uma oásis, assim, né? Você correr atrás para pegar aquilo, porque você não tem outra coisa para censura fortíssima, né? Bem, deixa eu ver o que eu anotei mais aqui. Bem, os jornais, eles representavam correntes políticas, e essas correntes políticas se refletiam no que estava acontecendo, por exemplo, dentro da universidade. Você tinha as tendências políticas organizadas, não para a universidade, no âmbito estudantil. Então, quem entrava na universidade era convidado a participar de alguma tendência, de alguma corrente política. O pessoal era votado, era, vamos dizer, assediado, para ser convencido a militar naquela corrente. Isso é um negócio interessante, porque num determinado momento a gente começou a reclamar muito da partidarização da partidarização da universidade. E de repente a gente descobre que a coisa ficou pior. Porque num determinado momento, alguns anos depois, os grupos estudantis não mais se filiavam à corrente ideológica, mas a pessoas, a candidata a reitor, etc. Então, quer dizer, foi uma distorção completa e vamos dizer, um recuo, né, com relação ao que a gente já tinha vivido antes. Bem, na época, no plano da luta política, o que é que a gente tinha? A gente tinha o MDB organizado, os PMDB, sob a liderança do Ulisses Guimarães, defendendo uma política de frente democrática para derrotar a ditadura militar. Então, se apostava fortemente na via eleitoral, um acúmulo de forças, tal que ele apontasse para uma transição pacífica, a saída do regime militar para o retorno ao Estado Democrático de Direito, basicamente pela via eleitoral. Bem, essa postura da frente democrática do MDB tem influência muito forte do Partido Comunista, né, do PCB. Era a visão do PCB, era a visão de Prestes, e havia também os outros grupos que investiram em outros caminhos. Eu terminei colocando aqui algumas palavras fortes, mas que eu acho que devem ser ditas porque
era na verdade o que acontecia, certo? Então você teve grupos que terminaram embarcando numa política meio aventureira da luta armada, considera como aventureirismo, uma visão foguista, a questão do vanguardismo, de achar que minorias sem muito respaldo podem fazer mudanças sociais. Então, essa é uma discussão ainda atual hoje, né? Que enfatizava a realização de ações revolucionárias em detrimento de uma política mais de massa, uma política mais paciente, mais, vamos dizer, mais sólida, para propiciar o salto de qualidade naquela situação, né? Então você teve grupos radicais que terminaram optando por esse caminho, né? São grupos que estavam na clandestinidade, que terminaram enveredando por ações armadas, assaltos a bancos, o pessoal gostava de usar uns eufemismos, né? Não é assalto a banco, era expropriação. Você não está roubando nada, você está tirando da burguesia para... É isso? Mais ou menos como hoje o MST não invade nada, ele ocupa, né? Então existe muito essa questão de certo eufemismo, que eu agora não estou de acordo, mas que se pratica ainda hoje. Então você tem as ações armadas, a guerrilha, né? Atentados, grupos que encaravam a democracia não como uma estratégia, mas como tática para a Revolução Socialista, que defendiam com toda clareza a ditadura do proletariado e apontando para a instauração do regime comunista. Eu não estou inventando nada, porque isso está escrito nos textos de manifesto, documento dessas várias organizações. Então, ninguém está inventando coisa nenhuma, né? Isso não foi retirado. Se você pegar os textos do MR8, da Var Palmares, Polop e vários outros, né? Você vê que se defendia claramente essa visão. Mas essa visão começou a ser contestada e ao longo do tempo você tem posicionamentos, por exemplo, como o de Fernando Gabeira, que reconhece hoje o equívoco dessa atitude, né? Ele participou do MR8, ele participou do sequestro do embaixador americano, Charles Elbert, e ele diz, está na internet, está nos vídeos, dizendo, olha, nós defendemos a instauração da ditadura, a chamada ditadura do proletariado. Então, a gente acha que essa política meio aventureira acabou por levar muitos jovens ao sacrifício. A gente morreu, foi torturado e tal, e às vezes não tinha nem esse convencimento ideológico todo para estar envolvido naquilo ali, mas foi levado aqui por lideranças que muitas vezes não estavam nem participando daquelas ações, estavam em casa. Então, mas eram comandantes de partidos ou de grupos que terminavam levando gente que não tinha, quer dizer, não tinha tanta convicção para estar ali. A guerrilha do Araguaia é um exemplo desse tipo de coisa. Essas ações armadas, muito certamente, levaram a um recrudescimento do regime, a uma fascistização da ditadura militar no Brasil. Na visão que se tem hoje, 50 anos depois, até mesmo com a atuação da Comissão da Verdade e com vários fatos vindo à tona, né, dá a impressão de que só lutou contra a ditadura que é lutou pela luta armada. Essa é uma impressão que se tem assim. Se não estava na luta armada, não estava brigando contra a ditadura, ele estava lutando pela democracia. O que é uma equívoco completo. Você tinha gente que não optou por esse caminho, optou pela via pacífica,
por trabalhar com uma política mais intensiva do fortalecimento das associações, dos sindicatos, da sociedade civil, etc. E eu acho que foi essa visão que acabou vencendo, que acabou prevalecendo. A gente teve uma transição pacífica do regime militar para o regime democrático, com passagem pelo colégio eleitoral. Mas o destaque que se dá é muito mais para quem pegou em armas do que para quem lutou pacificamente. Eu me lembro que na época, as visões e vinculações ideológicas, aqueles jornais que eu citei, eles se refletiam nas tendências do movimento estudantil, na universidade e fora dela. Eu me situava no campo da tendência chamada unidade, que era chamada pejorativamente de reforma, só chamada de reforma, e o pessoal queria fazer a revolução, e tinha outros que queriam só fazer uma reforma. Então, isso era meio desvalorizado. Participavam disso aí, por conta das vinculações com o PCB, Hermano Nepomuceno, outros colegas. Né? Eu acho que essas visões vanguardistas, que alguns consideram, vamos dizer, decorrência do leninismo, ou até do stalinismo mesmo, eles persistem até hoje, ao lado do aparelhamento e da instrumentalização de entidades e de instituições. Isso termina se refletindo, essa prática vanguardista, no esvaziamento de entidades, sindicatos, associações, etc. Isso é muito comum, a gente observa uma perda de representatividade de muitas entidades, muitos sindicatos, muitas associações, como resultado de uma visão de que não precisa. As assembleias não precisam estar cheias, você não precisa ter grandes públicos, você não precisa ter muito respaldo. Minorias atuantes, ativas, elas podem fazer mudanças sem necessidade de convencer muito a massa. Bem, meu ingresso à universidade foi em 71, o ambiente era de muito silêncio, de repressão à organização das entidades estudantis e suas lideranças. Minha aproximação com o movimento estudantil se deu quando o diretório acadêmico, 11 de agosto, começou a se reestruturar de forma autônoma. E aí surgem nomes como, eu já citando isso, Leimar, Pombal, Lamarck, Nino, dentre outros, com os quais passei a conviver e atuar muito modestamente do ponto de vista político. Em 1975 eu pulei grau, fui orador da turma, e fui no teatro municipal, e aí eu fui informado por reclamações do comando militar local, diretor do CCD à época, eu sou Garrincha, sou do Sena, né, chamado Garrincha, por causa do meu pronunciamento, que citava Josué de Castro, que trazia algumas preocupações com a situação política e social do país. Eu fui alertado pelo diretor de que podia ser chamado a explicar o discurso no quartel. Felizmente não me chamaram para explicar nada. Você lê o discurso hoje e você pensa, não tem nada de extraordinário aqui, porque foi que os caras se irritaram, né? Então, era a citação a Josué de Castro, tinha alguma coisa de Geraldo André, e na época o cara se recusou a apertar a minha mão na hora da colação de grau. O representante do Exército, né, que estava presente na solenidade. Mas o fato de ter feito escrito um pronunciamento, dando a entonação e as pausas corretas, terminou. Quem lia não observava muito, mas quando você carrega na forma que você está fazendo aquela oração, isso termina tendo um efeito maior. Esse pronunciamento foi muito aplaudido na época, né? Eu me lembro bem disso. Bem, fiz aqui um resumo de algumas minhas poucas contribuições. Quando eu entrei na universidade como professor em 1976, eu continuei mantendo meus vínculos com o movimento estudantil da época, e aí comecei a ter contato com um grupo de professores progressistas aqui
do campus, tanto na área de ciências sociais, como também lá na engenharia elétrica, né? O professor Thelmo Araújo e outros. E a gente começou a ter uma atuação conjunta, dessa vez dentro no movimento docente. A fundação da ADUF eu já citei, eu destaco aqui a contribuição, a forte contribuição do professor Wagner Braga Batista na organização inicial da ADUF, na elaboração do estatuto. E ele foi vamos dizer, um elemento decisivo, né, para que a associação se organizasse, né? E depois a própria presença dele na campanha pela anistia. Wagner se confundiu com o movimento pela anistia precária e restrita, da qual nós também participamos. Eu participei de várias diretorias da ADUF e, como delegado eleito ao primeiro conclave, já falei, é o Congresso de Fundação da Central Única dos Trabalhadores. Mas minha opção de atuação foi muito mais como articulista e colaborador da imprensa da Paraíba. Então eu escrevi, eu estava verificando, eu terminei trazendo aqui uma pasta com os primeiros artigos que eu fiz publicar na imprensa da Paraíba em 1981. E escrevi durante 30 anos como colaborador nos jornais do Estado, Diário da Borborema, Jornal da Paraíba, Correio da Paraíba, Gazeta do Sertão, a União, vários jornais, e fiz isso uma certa trincheira de defesa de ideias, né? Então, ainda na época da transição da ditadura para a democracia, eu tinha algumas opiniões que eu conseguia manifestar e terminava de alguma forma sendo lido e orientando algumas pessoas que se interessavam pelos meus escritos. Participei da SBPC, como secretário regional, por vários anos, fui membro do Conselho Nacional da SBPC. Bem, aí concluindo, eu fiz um fecho aqui, considerando que louvável, merece aplauso o trabalho de reavivar a memória histórica, os chamados anos de chumbo, inclusive esclarecer episódios até hoje carregados de dúvidas e precisões. No entanto, e essa a visão crítica que eu tenho da Comissão da Verdade, não dessa, mas do processo, como se dá nacionalmente, né? A gente fica meio perplexo quando a gente vê pessoas ou representantes de correntes que têm pouco compromisso democrático participando de comissões e reclamando da ditadura militar e da falta de democracia, etc. Então, quer dizer, ainda está muito presente aquela ideia da democracia como uma coisa relativa, quando a democracia ela é um valor estratégico, universal, né? E que é meio contraditório você defender a democracia no Brasil enquanto que defende sistemas ditatoriais e totalitários em outras partes do mundo, sistemas repressivos, né? E enquanto que essas pessoas bradam contra a ditadura e tecem louros à democracia contraditoriamente. Trata-se evidentemente de uma contradição flagrante que a sociedade brasileira não está obrigada a chancelar. É o registro que eu gostaria de fazer, agradecendo o convite do professor Luciano, na esperança de que eu pudesse contribuir minimamente com a visão desse processo que eu vivi e de como eu vejo esses desdobramentos. Eu agradeço. Bom, com isso a gente encerra essa primeira parte da audiência e agora a gente inicia a segunda, que seria as perguntas, começando pela comissão e depois, se for o caso, do público, né? Essa abertura, digamos assim. Aqui da comissão temos eu, que ela é paritária, né? São 6 componentes, 6 titulares, 12, né?
6 titulares e 6 suplentes. No caso, 2 cursos, 4 professores, 4 técnicos e 4 alunos. Hoje, em função das circunstâncias, né? Só estamos aqui eu e Valéria. Aí a gente vai fazer algumas questões a partir da posição. Musiclei, que é um negócio aqui, de história. Minha desorientanda. Trabalhando no movimento estudantil, depois vocês podem até conversar depois. Bom, Valéria, você tem alguma questão? Tem. Depois eu faço as minhas. O senhor relatou, eu cheguei já, o senhor já tem começado, mas deu para pegar o senhor falando que participou do movimento estudantil secundarista aqui em Campina e do universitário também. Então eu queria assim, que o senhor relatasse um momento assim, mais duro da repressão da ditadura que o senhor tenha vivido, ou no movimento secundarista, ou no movimento universitário. Algum fato que tenha sido mais repressivo durante os anos que o senhor atuou no movimento? Quando eu comecei a fazer o relato, eu mostrava, destacava que eu não tinha sofrido pessoalmente, vamos dizer, a mão forte da repressão. Né? Eu nunca fui preso, eu não fui processado, fui torturado. Né? Eu vivi, vamos dizer, marginalmente essas coisas. Eu não participava da linha de frente, vamos dizer assim. Eu participei do Centro Estudantal Campinense durante pouco tempo, na época do ensino médio, na época do colégio. Eu sei que o Centro Estudantal chegou a ser fechado, inclusive o pessoal recorda do major. Em 69, né? 69. Um major violento, meio reacionário em Campina Grande, que estava pesada na porta do Centro Estudantal. Deixa eu ver se eu chamava meu bom. Ele tinha um jeep, Da Polícia Civil. Acho que era exército. Mas, quer dizer, eu pessoalmente não sofri, nem no tempo de colégio, nem no tempo de universidade. Quando eu cheguei na universidade, era 71. 71 era silêncio absoluto. Né? 71 é uma coisa que você... Bem, eu também vim de um colégio que não tinha muita participação do movimento estudantil, era um colégio particular. Eu não era, por exemplo, do Colégio Estadual da Prata, que tinha uma atividade muito mais intensa, muito mais presente de participação no movimento. Né? Eu estudei tanto ginásio como científico, sempre no colégio 9 de outubro, e não havia muito esse envolvimento com o movimento estudantil. E, na época da universidade, como estudante, eu participei um pouco do trabalho de reestruturação do dia 11 de agosto, eu me aproximei das pessoas que estavam mais à frente disso. E depois, como professor, continuei vinculado a essa turma. Mas eu não tenho lembranças precisamente do momento de maior repressão. Só a repercussão local do que acontecia nacionalmente. Deixa eu fazer aqui algumas questões. Veja, Mário, você falou num determinado momento acerca do discurso, né, que você fez na colação de grau. Sim. Foi no Teatro Municipal? Foi no teatro. Teatro Municipal. E que, de certa maneira, você soube depois que acabou incomodando, chegou ao conflito, né? E você falou que ao final tentou, enfim, o militar que estava lá recusou o aperto de mão. A minha pergunta é o seguinte, Mário, era comum a presença de gente, né, da repressão, da 5ª Companhia de Infantaria, da Polícia Militar, dos órgãos de referência, nessas solenidades vinculadas à universidade, como colação de grau e outros eventos? Era muito comum. Você tem lembrança de outros eventos além da colação? Os eventos públicos da cidade sempre tinha a presença do representante da Guarnição Federal de Campina Grande. Era a 5ª Companhia, né? 5ª Companhia de Infantaria. Então, quer dizer, era a autoridade mesmo na cidade. Então, era o militar. Isso é uma coisa que deve ser, eu acho que,
objeto mais atenção para quem quiser trabalhar com questão histórica, né? Porque a cidade ela passava a viver muito em função do que o quartel pensava. Isso é muito comum. Tudo que se ia fazer na Câmara de Vereadores, ou na Prefeitura, ou alguma ação, tinha que se examinar primeiro se o comandante ia gostar ou não ia gostar daquilo. É uma coisa impressionante, né? Porque de repente era a grande autoridade da cidade, além do poder legislativo, do poder executivo, você ainda tem a guarnição federal. Né? Setores que, eu cheguei a comentar um pouco isso, setores que se aproximavam dos quartéis para fazer deduragem, para criar intriga, para levar vantagem, para denunciar pessoas. Né? Então, você criava todo um clima de delação mesmo, de queimação, né? Das pessoas. Né? Então eu acho que teve Major Câmara, que foi o mais conhecido, né? Teve um outro que eu não me lembro, mas também uma pessoa que teve bastante peso na época aqui. Que eu acho que vale a pena verificar essa história, a influência que eles tiveram, né? E fatos importantes da vida da cidade. Né? Inclusive na universidade. Você lembra de presença de gente do Exército aqui no campus, na época de estudante e depois como professor? Então, circulava muito boato que você tinha agente da Polícia Federal, tinha gente do Exército mesmo, né? De repente se descobriu, tem uma pessoa que tem um olheiro ali. Eu acho que em alguns momentos isso chegou a ser confirmado com relação a algumas suspeitas, né? Mas tinha setores existiam as assessorias de segurança e informação, né? Dentro das universidades. Pegando um pouco esse gancho aí, que é uma coisa que a gente está tentando aí cercar, né? Porque através, por exemplo, do depoimento de Wagner e conversa com outras pessoas, e até mesmo na documentação da universidade, a gente observa a presença da assessoria de segurança de informação. Só que, conforme você sabe, na época éramos o FPB, né? Portanto que depois se transformou na UFCG, particularmente no nosso campo, era parte. A minha pergunta seria o seguinte, já que você tocou nessa questão da assessoria, você lembra da existência de um local onde funcionava, digamos, essa sucursal? Porque a gente sabe que o centro, né, era no campo de João Pessoa. Aqui em Campina Grande, existia alguma sala, algum local onde você tinha assessores que atuavam aqui no campus? Não me lembro. Uma sede física mesmo assim. Não me lembro, sim. Mas parece que era a instância da estrutura mesmo universitária da época, né? Isso mais ou menos está... O organograma da universidade. Não era coisa clandestina, né? Mas eu não me lembro como funcionava. Bom, em relação a isso, veja bem, as autoridades da universidade, desde o diretor de escola, Poli, FAS, depois, enfim, direção do centro, coordenações, chefia de departamento, própria reitoria. Como era que se dava a relação, né, da administração da universidade com os órgãos de repressão? Você tem notícias de determinados dirigentes se tornaram notórios, colaboradores, outros que se tinha suspeita, como a partir de duas lembranças e depois informações posteriores, como é que você poderia dizer para a gente a respeito disso, da relação das autoridades universitárias com os órgãos de repressão? Aqui, a partir do campo. Sim. Na época que você foi estudante, depois professor. Na época que eu entrei, ainda era... Em relação ao movimento estudantil e depois ao movimento docente. Certo. Tinha Poli e FAS. Era Poli, Escola Politécnica, Engenharia, né? E a Faculdade de Ciências Econômicas, FAS. Então, se falava muito nas vinculações do diretor de então, né? Com a nova ordem, vamos dizer, estabelecida no país, né? Que era Zé Paulino, né? Que era o diretor da FAS. Então,
se questiona muito a atuação dele, né, de colaboração com o governo, né, que se tratou na época. Né. Eu me lembro de Amaury Vasconcelos, foi meu professor. Era da FAS. Amaury era, que depois virou CH, né, mas acho que ele era da FAS. Eu cheguei a assistir aula de educação moral e cívica com Amaury Vasconcelos. Agora a Amaury era aberto, era um colaborador mesmo assim que elogiava a Revolução de 64, passava uns filmes pra gente assim na sala de aula, que o filme era interessante. Até 64 era preto e branco. Mas quando 64 ele ficava colorido. 31 de março o filme ficava colorido. Então era um negócio mesmo assim de lavagem cerebral mesmo, de você tentar fazer a cabeça do pessoal até com esse tipo de recurso. E a maioria era então notoriamente identificado com o regime militar, né? O que aconteceu no Brasil. Aliás, a gente é de surpreender, na época, muita gente, até muita gente que hoje aparece como democrata, né? Na época se passou com armas em bagagem para o novo poder, né? Então, Sua avaliação de Linaldo Cavalcante. Em 64 ele era diretor da política, quer ser eleito, depois, enfim, vai ter toda uma trajetória no âmbito da instituição coincidindo com o contexto da ditadura. Qual a sua avaliação da época e hoje? Bom, veja só, quando a gente fala do Linaldo, primeiro a gente destaca, vamos dizer, a grande obra, vamos dizer, educacional que ele realizou. Né? Linaldo, tudo que tem, né? Na origem da UFCG está o trabalho de Linaldo Cavalcante. Não tem como ser diferente disso. Né? O papel do Linaldo, não só na área de ciências exatas, tecnologia, nas engenharias, mas também na área de ciências humanas. Eu cheguei a ler um documento de uma revista, um artigo, onde uma professora dizia que foi o primeiro presidente do CNPq a valorizar as ciências sociais e humanas, a considerar como ciência as humanidades, e a trabalhar no sentido de que o CNPq pudesse apoiar também a parte de ciências humanas e ciências sociais, que é uma coisa muito interessante, partindo de uma pessoa que era somente engenheiro. O Linaldo não tinha mestrado, não tinha doutorado, chegou a ser presidente do CNPq como engenheiro civil, né? E teve aquele nome todinho, nacional, e ele era um visionário e era uma pessoa de muita sensibilidade, né, para diversas áreas de conhecimento. Até a própria pós-graduação em engenharia elétrica, ele estimulou a criação da pós-graduação contra a vontade de vários professores de engenharia elétrica que achavam que não tinham condições de ter pós-graduação. Ele, como fosse a barra, né? Linaldo fez coisa nessa universidade que você não acredita. O núcleo de inovação tecnológica, que tanto se fala hoje, o Linaldo trabalhou com isso na época do CNPq, há vários anos atrás. O laboratório de energia solar, chamado João Pessoa, né? Todo o desenvolvimento da parte de energias alternativas, ele já estimulava essas coisas. Agora, era uma pessoa que ele não tinha muita possibilidade de reação contra orientações que viessem de cima. Não dava muito para esperar isso dele. Ele ficava numa posição, eu não sei exatamente o que ele fez, o que foi que ele assinou, o que ele determinou nesse terreno, né? Não sei, não tem muita evidência disso. Mas ele chegou a ser, quando presidente do CNPq, ele foi no regime militar. Né? Não sei se ele foi Geisel, não sei quem era o general que estava lá. Eu acho que não. Parece que ele é tecido, né? Mas, independente disso, ele prestou o nome dele no Serviço Paraíba, a Campina Grande, com a presença dele no CNPq, nesse momento. Muita gente até criticou, e eu acho que ele chegou até a dizer isso em determinado momento. Quando ele recebeu o convite para ser presidente do CNPq, ele fez algumas consultas para saber se iria ir ou não. Porque, por causa da história da ditadura militar e participar dessa equipe aí. E aí ele recebeu de alguns o estímulo a dizer, não, você vai como técnico, vai
conseguir prestar um serviço à Paraíba e a Campina Grande. Se você não for, vai outro no seu lugar. Então é melhor que você vá. Mas e ele teve também algumas atitudes que a gente pode considerar corajosas e progressistas, né? A questão de trazer pessoas identificadas com a esquerda para ser professor da universidade. Porque naquela época não tinha muito a história do concurso, o pessoal era recrutado. Então o Linaldo convidava, quer trabalhar na Paraíba, quer ser titular na Paraíba, trazia o marido e a mulher. Trazia mesmo. Normalmente o marido vinha aqui para a área de ciências exatas e a esposa que A mãe Marley virou tudo para as humanidades. Né? Algo trouxe, quer dizer, é quase como se estivesse asilando o pessoal. De forma que se formou um grupo muito forte de professores ligados à esquerda aqui na universidade. Muita gente vê assim, né? Eu me lembro também, aí, quando você falou em Linaldo, eu me lembrei agora do vereador Fuga, quando apresentou um projeto em uma pessoa querendo retirar nomes de prédio, nome de rua, algumas coisas, de pessoas ligadas à repressão. Ele exagerou, ele disse até os cargos de confiança ele queria tirar dos prédios. Quer dizer, aí... Buriti, por exemplo, foi chefe de gabinete de Guilherme Martins. De Guilherme. Você sabe. E foi o auge da repressão. Foi bem, aí, quer dizer, é um negócio meio estúpido, né? Você tem que tirar o nome de Linaldo das coisas que... Linaldo não foi ainda suficientemente homenageado pela cidade, eu acho. Campina Grande. Não recebeu todas as homenagens que devia receber. O Linaldo criou a fundação, a Fundaca, Campina Grande, Goiânia Pinto de Almeida. Eu acho que foi a segunda fundação da burocracia do Brasil, foi a fundação municipal do governo do Belmiro, Fundaca. A Fundação de Apoio à Ciência e à Técnica. Então você vê como os caras não eram visionários. Só tinha provavelmente a FAPESP. Fora essa. Então, é muito serviço prestado. Aliás, Edivaldo. Sim, era o doutor Edivaldo, né? Era professor da FAS. Depois se tornou. Qual a lembrança que você tem disso? Não tem maior referência para Edivaldo. Hoje o nome do campo da estadual tem o nome do campo estadual do Sul. Do mesmo jeito, esse campo devia ser batizado como campo final do Cavalcante de Albuquerque. A gente não tem esse tipo de homenagem assim, seria muito justo no caso dele. Vou ver aqui ainda. Você falou também, Mário, em relação à questão das tendências que atuavam no interior do movimento estudantil e no movimento docente. Eu vou ficar só na história do movimento docente. Quando da criação da DUF, isso se refletiu de alguma maneira no grupo, né, que se articulou com muita dificuldade, alguns que passaram aqui pela comissão já registraram, mas enfim, estávamos ali caminhando, né, já na extensão, mas ainda é ditadura. Aí a minha pergunta seria, essas tendências, né, esses conflitos nesse grupo mais progressista, né, de esquerda de professores que esteve à frente da fundação da UF, isso se refletiu de alguma maneira ou houve uma unidade maior? Uma unidade maior, eu não percebia não. A própria chegada de Wagner aqui, pelo envolvimento dele, pela capacidade de trabalho dele, impressionava todo mundo. Wagner é um camarada que ele conseguia escrever bem, né, com muita facilidade, falar bem, né, de argumentação e convencimento muito grande, e ainda conseguia produzir os panfletos. Um negócio da industrial, quer dizer, era um subversivo completo. Ele tinha toda essa capacidade, assim. Então a gente não trabalhava com Wagner tranquilamente, né? Tem aquele temperamento dele, sim, mas a gente conseguia trabalhar. Então não havia essa dificuldade de conviver nesse conflito entre as diferentes visões políticas, que naquele momento também não estava muito claro para a gente. Depois foi ficando, mas naquele momento não. Houve muita unidade para criar a entidade, né? Quer dizer,
seguindo o exemplo da ADUSP, né? Que era a grande referência da associação docente, era a ADUSP, né? A referência nacional mesmo. Todo mundo queria ser ADUSP. Vamos fazer aqui também. É uma coisa importante. Boa noite, né? Boa noite. Sou aluno do mestrado em História aqui na UFCG, orientado do professor Luciano de Lima, e faço pesquisa sobre o movimento estudantil de Campina Grande. E aí no trabalho eu venho pegando essa visão tanto do movimento estudantil secundarista como universitário, só que dando prioridade mais para a questão do movimento estudantil universitário. E aí o senhor falou que quando entrou na universidade em 1971, também participou do movimento estudantil universitário. Aí eu gostaria de saber, se eu esclarecesse mais um pouco, como é que o senhor observava, quais eram os partidos políticos mais atuantes no movimento estudantil de Campina Grande e de que forma eles atuavam? Como é que o senhor percebe? Se o senhor participava de algum desses partidos políticos e se não participava, como o senhor observa assim, que eles atuavam aqui? Em 71, que era o momento do auge da repressão, né? 71, 72, né? 70. Então, um movimento estudantil muito contido, né? Mas... O que vocês faziam, Maria? Detalhe, né? Atividade recreativa. O que era que dava para fazer naquele ano em que você entrou, 71? Olha, naquela época, eu me lembro que se fazia muito Calorado. grupo de estudo, os grupos de estudo marxistas e discussão da conjuntura nacional. Dá para perceber que o movimento, vamos dizer, cultural é muito mais intenso do que o de hoje, por exemplo. A gente percebia, vamos dizer, uma maior vinculação. Quando finalmente o diretório acadêmico se reorganizou, uma maior vinculação das entidades estudantis com os problemas dos estudantes. Né? Depois a gente percebe um certo distanciamento dos problemas reais, concretos do dia a dia que afetam o estudante, as condições da sala de aula, uma série de coisas, condições de ensino em geral. A gente percebe um certo afastamento para assumir bandeiras mais gerais. Mas na época, esse vínculo era maior. Então, quer dizer, o movimento estudantil, claramente, ele tinha mais base e ele era mais representativo. A questão das caloradas. O que é uma calorada hoje? Quando você compara com o que eram as caloradas do passado, quer dizer, as pessoas que vieram a Campina Grande para participar da atividade aqui, eu me lembro de algumas, eu me lembro de ver aqui Hélio Bicudo, Dom Tomás Balduino, Marilena Chauí, Roberto Freire Demosino, Plínio Marcos, apresentações de grupos, né, que teve violado. Roberto Freire e o psiquiatra, né? Não, o Roberto Freire e o deputado político. Tem o Roberto Freire e o psiquiatra, né? Tem um psicanalista, né? É. Roberto Freire era deputado, acho que era deputado estadual, na época. A vinda de Prestes. Né? Então havia uma efervescência muito grande e que contribuiu para a formação política e cultural de muita gente. Isso foi se perdendo. Acho que a cidade, aliás, a gente não tem praticamente discussão na universidade. E os tempos para cá, a universidade também regrediu. Qual foi o último grande nome que foi trazido na universidade para dar uma palestra, para fazer uma conferência? Isso foi se perdendo. É como se a universidade não tivesse capacidade de se juntar mais para ir sobre as coisas. Eu me lembro de grandes debates ali no auditório do Bloco CD, quando antes de fazer o REENG, tinha o maior auditório da universidade, era ali, era o auditório do Bloco CD. E aí você tinha, por exemplo, a presença de um Enio Candotti, que foi presidente da SBPC, para dar uma palestra, e ele reunia gente.
das exatas e gente das humanas, no mesmo ambiente, para refletir sobre o Brasil. Então, isso foi desaparecendo, né? Quando a gente saiu da UFPB e criou, quando houve a criação da UFCG, quando houve o desmembramento, a gente perdeu algumas coisas. Claramente. A gente perdeu o Fórum Universitário, que existia lá em João Pessoa, que era onde o pessoal trazia gente para debater grandes temas e tal. Era um Fórum Universitário, um organismo ligado diretamente ao Conselho Universitário, ligado ao gabinete do reitor. Então, a gente não conseguiu fazer isso aqui, não existe, né? A gente perdeu, e nem fala mais, em rádio universitária, TV universitária. Foi para isso que a gente se dividiu, se desmembrou para não fazer o que a outra tem, né? Então, é umas coisas assim que eu acho que é importante estabelecer esses padrões de comparação, né? Quer dizer, não é muito mais difícil, até com repressão, a gente conseguia realizar mais do que realiza hoje. É curioso, né? Ô Mário, você participou das primeiras greves aqui a partir da formação da DUF. Que clima lá, entendeu? Eu sei que foi ali já na extensão, enfim, na abertura. Mas como... A grande greve de 80, né? Começa por aí, né? Tem mais algumas até 84. Eu entrei em 85 já no meio da greve. Maio de 85. Que culminaram, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do clima, né? Sim. Dessas primeiras greves, também ainda no contexto ditadura. Eu acho que as lembranças que eu tenho. Em 1980, eu acho que o ministro da Educação era o Marechal Ludwig, né? Era regime militar ainda. Era. Depois Esther Ferraz, Portela. Não sei se ainda era Figueiredo, né? Era uma Figueiredo, exatamente. Bem, aí... Figueiredo é 79 a 85. Eu me lembro que as primeiras greves eram greves assim de envolvimento mesmo. Estava nessa assembleia aqui? Eu acho que eu estava por aí. Aqui é Nilson, né? É Nilson. Nilson é minha ilha. Parece com o Raimundo. Parece com o Raimundo. Parece. Bem, aí você via, mas um envolvimento grande na universidade. Quem estava na diretoria da DUF, a gente percebia isso. Você teve um engajamento muito grande, a formação de comissões, a participação ativa do pessoal, não só dos líderes ou das pessoas mais envolvidas normalmente, mas do professor comum. É impressionante como você conseguia atrair o professor comum, um professor que não tinha vinculação com partido, nem com corrente ideológica nenhuma, mas que estava trabalhando na greve, estava participando da comissão de imprensa, estava retindo a notícia, estava levando um jornal, digitando de noite, que não era máquina de escrever, digitando de noite aquilo ali para poder ter condições de no outro dia fazer isso no extensa a óleo, para poder rodar, para passar para os professores. Quer dizer, era um envolvimento diferente, né? E as assembleias massivas, né? E infelizmente a gente não perdeu também um pouco isso, né? Agora, havia muita presença também da entidade nos locais de trabalho. Então você tinha um conselho de representantes que tinha uma certa atuação, que o pessoal se sentia responsabilizado a tentar reunir os professores daquele departamento. Quando havia as grandes assembleias, alguém vinha representando o departamento sob posição com relação a para entrar em greve ou não é, qual é a avaliação. Então reuniu o grupo de professores do departamento, aquele representante ia falar na hora da assembleia, ia dizer o que é que tinha sido decidido, quantos estavam presentes, essas coisas. Então, quer dizer, a coisa tinha um dinamismo maior, né? Você percebia um engajamento maior nessa época. Aí parece que a democracia pode ser arrefeceu, né? Dificuldade que a gente tem. Você já solicitou seu habeas data? Não. Ver o que é que tem.
Fogo do Vale, ele teve acesso que tinha escrito sobre os órgãos da repressão sombria. Eu lembrei aqui dessa história do discurso, que passava por toda uma clivagem antes de ser liberado. E isso foi o que o diretor me disse. Ele não sabia como tinha passado no filtro, aquele pronunciamento. Ele não entendeu como é que tinha passado. Você guardou cópia desse? Eu guardei. Você tem ele? Depois eu posso passar. Porque se você pudesse, todo esse material, além do seu depoimento, que você tiver de material, a gente assume o compromisso de digitalizar, né, e devolver o original. Olha, tem coisas que eu não jogo fora e não tenho o que fazer com aquilo. Está guardado. Eu vou ter a maior satisfação de pegar esse material e passar para. Inclusive, você poderia doar para o. Nós temos em história, né? Eu sou, você sabe, historiador, e nós temos lá o CEDI, que é o setor que dá suporte à pesquisa em história, né? No curso e no CH como um todo. Então a gente tem esse setor que é responsável pela guarda desses materiais. Inclusive, eu suspeito que uma parte desses jornais que você doou para o Lael, o antigo Lael, eles, numa gestão, acho que foi do Washington, eles acabaram doando. Eles achavam que tinha mais serventia para a gente. Eu acho que na parte tem razão. Tá certo. Aí tem lá uma parte de pasquim, uma pequena parte do movimento, também, não sei se você viu, acabou de sair um livro, Opinião. em que vem toda a coleção do movimento no DVD. Eu até comprei, inclusive até. Se você quiser depois eu posso reproduzir. Mas se você se dispuser a fazer essa doação, eu te agradeço. Eu acho que é uma documentação que tem um valor histórico, né, imensurável. Tanto para o trabalho da comissão, como também para futuras pesquisas do estudo. Então, se for o caso, você poderia fazer essa doação e a gente faria o ponto com história, né? Ou então a gente digitalizaria. Se for o caso, deixa uma cópia por aqui. Só uma pergunta, Mário. Além do que você doou para o Lael, você falou que tem uma outra parte que você doou diretamente à biblioteca, ou foi tudo junto? Uma parte. Desse jornal. Porque eu achei que o pasquim estava mais dentro de uma linha do pessoal de comunicação, de alguém que quisesse, ou de letra mesmo, que tivesse interesse no pasquim. E o movimento e a opinião, isto é, que eu fiz uma coleção de Isto É, desde a época das greves do ABC, as edições históricas da Isto É, eu colecionei e cadernei e deixei na biblioteca central. Né? Acho que deve ser o setor de periódicos. 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 Deve estar lá. Vou fazer uma busca lá. E há uns 2 anos atrás eu fiz uma doação de livros, mesmo de esquerda, livro de participo e tal. Eu comecei a me desfazer desses livros e terminei fazendo uma doação para a biblioteca de São João do Caribe. O pessoal está dizendo que se daqui a 2 anos, daqui a alguns anos surgir uma célula comunista, vai ser culpa minha. Por causa do livro que eu doei. ABC do comunismo e essas coisas assim, os manuais. Eu comecei a me decepcionar um pouco. E político? Pronto, isso aí Político foi? Político eu ainda tenho a edição. Princípio fundamental de filosofia, eu acho que foi também. Para mim, a época foi fundamental. Claro que depois a gente vai, né, arejando as classes, né? Mas para mim... Só uma dúvida aí com relação a isso que você falou. Você fala que quando você entrou aqui, enquanto professor, o clima era de silêncio. Não, como estudante. Como estudante, né? Na universidade eu entrei em 76. 76, Mas então. como estudante, 71. Certo. E em 76 esse clima de silêncio permanecia ou entre os professores já existia uma... Não, aí já tinha uma efervescência maior. Né? Já dava para perceber. Existia uma participação na universidade de debate, de discussão, né? E de participação na cidade também. Porque os professores que chegavam de fora, eles também mudaram a vida da cidade, de vários setores. Porque começaram a frequentar os ambientes de a livraria, quando existia livraria,
os ambientes da intelectualidade da cidade, do meio artístico e tal, então isso mudou. Qualidade, quer dizer, a vinda desse pessoal de fora deliciar, assim, a Campina Grande. Né? Mas não houve assim, reação dos nativos a alguma coisa de xenofobia, né? Porque em João Pessoa a gente tem notícia, por exemplo, Rosa Godoy conta muito isso. Rosa você conheceu, né? Então ela, que também uma parte foi para João Pessoa, foi para Campinas. E ela reclama um pouco desse clima, principalmente em relação à historiação. Que era vinculada aos institutos históricos, que eram visões conservadores, inclusive muitos vínculos com a no caso aqui de Campina Grande, chegou, porque se fala muito desse aspecto, né, progressista, né, mas não houve reação, né, de grupos conservadores, por você falou que a Mauri, né, que era notoriamente um colaborador em relação a esses estrangeiros, pessoal das humanidades, principalmente Foi sociologia. uma coisa muito expressiva, não, né? Muito expressiva, não. Assim, do ponto de vista de político, né? Não houve expressão na resistência, não. Talvez do ponto de vista do comportamento de alguns o pessoal com uma visão mais moderna das coisas e terminava sendo criticado do ponto de vista cultural, mas não político, né? Costumes, né? Costumes. Uma última pergunta, Mário. Você falou, você lembra exatamente quando você começou a comprar, a ter acesso a esses periódicos da imprensa mais alternativa? Mais ou menos o ano? Eu já depois da extensão, ou antes, nesses anos mais duros, o Pasquim, por exemplo. Suas primeiras edições do Pasquim, porque o Pasquim é de acho que 69, né? É por aí. 69, quando você já comprava? Eu já comprava. Aqui em Campina Grande? Aqui em Campina. Tem banca que recebia, né? As bancas de Campina Grande, você comprava todos esses periódicos, tipo Classe Operária, você comprava todos eles aqui ou você recebia via, tipo, sei lá, Recife? Todos você comprava aqui? Teve uma operária que vinha para as bancas. Eu me lembro que a gente comprava, né? Era do PCdoB. Pasquinha, sempre. Existia uma banca na estação rodoviária que... Quais eram as recebia. bancas principais? Tinha uma banca na estação rodoviária que era de Gilson. Que Gilson hoje tem aquela banca lá no City Center. Era Gilson? Era. Banca de Orlando, né? Ali em frente ao Capitólio, não era? Em frente ao Capitólio, um dia por aí. Não lembro. Eu me lembro muito dessa da rodoviária. O movimento vinha com malote para distribuição. Vinha para o diretório acadêmico, o diretório fazia distribuição para as bancas, né? Por causa das tendências, né? Cada tendência cuidava do seu jornal. Então, quer dizer, era uma efervescência muito grande, né? Porque você pegava esses jornais de várias orientações, da Voz da Unidade, esse também teve um peso grande, né? No debate público. Então, o pessoal se informava muito. Isso também foi caindo, né? A pessoa chega aqui e pergunta assim, por que chega de João Pessoa? Eu passava o fim de semana em Campina Grande. Aí eu quero a Folha de São Paulo. Não tem. Quero o Globo. Não tem. Estadão, não tem. Ele disse, por que não tem jornal na cidade? Ninguém lê, não. Disse, não, está todo mundo na internet. É uma cidade conectada. Um negócio, quer dizer, não tem livraria. Né? Praticamente, a cultura parece que está segurando, finalmente, alguma coisa assim. Estou falando que vai chegar mais para aquele shopping voltando. Então, quer dizer, um negócio esquisito que até hoje não se explica. Como é que a cidade tem? Até a noite de Campina Grande tinha uma vida noturna, né? Que juntava aí boemia com a arte, né? E você não tem mais. Foi empobrecendo. É um negócio interessante isso. Ainda sobre essa história da imprensa clandestina, o alternativo, né? Você sabe muito bem que houve atentados, né? Bancas de jornais. Aqui em Campinas se especulou, houve boato nesse sentido de que alguma banca ia ser explodida? Não. Ou não? Não. Você sabe que teve, né? Rio de Janeiro, né? Chegou a vez explodindo. Eu acho que da minha parte
A gente não vai, por enquanto a gente não vai processar aqui as boas provocações que ele fez, né? O sentido da audiência não é tanto conceitual, né? Mas a gente vai processar e vai continuar debatendo, não estão fugindo da raia. Não. Mas fundamentalmente. Levantar o debate. Eu acho o seguinte: a gente tem que encarar o ambiente democrático como democrático de verdade mesmo. Essa história do politicamente correto, eu não devo dizer isso, não devo dizer aquilo, quer dizer, não existe censura, mas eu me autocensuro, né? E depois a gente não pode estar taxando o colega disso ou daquilo porque tem aquela opinião, né? Você tem que ir no argumento, tem que ir no conteúdo, né? E não na forma. Eu acho que a gente vai, quer dizer, a democracia vai se consolidando na medida que a gente consegue conviver pacificamente, naturalmente, com visões diferentes, né? Sem estar estigmatizando o outro. Eu acho que isso é... Por isso que eu disse, né, que eu garantia, né, e eu tenho certeza que eu falava em nome da comissão e das entidades, que você ia ter o direito aqui de dizer da primeira à última palavra. Eu espero que você tenha assim sentido. Não, sem dúvida. E desde já a gente agradece, porque esse seu depoimento foi muito instrutivo e vai seguir como base formativa. Claro que a comissão vai chegar a algumas conclusões, né, que podem ou não bater com essas avaliações, mas eu acho que fundamentalmente é um pouco essa coisa que eu acho que é pedagógico, né, propiciar que muita gente, né, esteja tendo essa oportunidade para falar sobre eventos, né, porque nós, esse cara viu que, para alguns, né, que a gente teve já alguns depoimentos do próprio Leymar, na semana passada teve aqui um depoimento muito rico, e outros que a gente, inclusive, vai continuar. Inclusive da sua unidade, aliás, a sua unidade. Hoje, sua unidade, mas tem. A gente já ouviu uma parte. Tejo, já passou por aqui, Leymar, Rômulo Vale, você, ainda está na lista o Benedito Luciano, ainda está Roberto Siqueira, o casal, né? Moema e Marcos. E eu não sei se você indica outros nomes. Marcos Barbosa é o esposo. É esposo Moema. Quem mais você poderia indicar para a gente, não só da tua unidade, como outras pessoas que você acha que pode contribuir de alguma maneira com o trabalho da comissão? Tem o pessoal das antigas também, né? Que não está mais aí. Mano, que é outra, mas a gente pode chamar. Mano. Tem João Bosco. João Bosco Almeida foi diretor da Chesso, foi aluno de engenharia elétrica, é meu cunhado. Bosco participou ativamente do movimento estudantil aqui. Então ele foi presidente da Chesso, com esse negócio do rompimento da Eduardo Pontes com o governo, ele terminou sendo afastado mas vem aqui de vez em quando. Ele esteve aqui na semana passada, não esteve? Bosco esteve aí, semana passada, na visita de Eduardo Pontes. Então o Bosco teve como se ele prestar um depoimento interessante. Você poderia passar depois para a gente o telefone dele, o celular. Eu facilitaria o contato, a gente marcaria um dia de acordo com a agenda dele. Período que ele tivesse aqui. Mas por mais depoimento. E eu posso até lembrar de outras pessoas. Qualquer coisa você dá um lembrando. A gente tem várias formas de contato, né? Tem uma página. O link, se você entrando na página da DUF, tem um link lá, né? Tem um blog, essas coisas aí, eu sou o meu neófilo. Blog, Twitter, blog, Facebook e e-mails. Qualquer sugestão, crítica, fique à vontade. E via telefone, enfim, pessoal mesmo. Essa semana na Assembleia, acho que quinta-feira, se quiser por aqui lembrar, você fala para ela. Agora, como primeiro, assim, se você pudesse trazer esse material que você fez referência, só aqui pessoal, porque a gente, como eu disse, ou a gente digitaliza e devolve os originais, então você faz a doação. Isso ficaria quer deixar um acervo, né? Uma memória, inclusive essas audiências estão sendo devidamente registradas, né, para formar um pouco de comunidade. O dela seria ao final, com a autorização, né, os convidados fazerem uma série de memórias do acervo. Se bem que o papel da comissão vai além dos docentes.
Só que em relação a técnicos, né, é o que a gente tem tido mais dificuldade. Porque no caso de estudante, aí tem a dupla, digamos assim, de condição. Alguns que entraram como estudante, como é o seu caso, e muitos outros, e que se tornaram docentes. Já no caso de técnicos, né, por isso você lembrar quem eram os funcionários a época que você entrou como estudante e mesmo depois como professor, está com uma certa dificuldade. Tem uma moça aqui de economia que Gonzaguinha indicou para a gente, e tem Simão, né? Que Simão entrou, foi estudante, né? E ao contrário de muitos de vocês, voltou como técnico e que acabou ajudando na fundação do que hoje é o Sintécnico. Maria Castro, né, que foi secretária da Politécnica, né? Deve ter muita informação. Você tem referência dela também? Eu posso Você deve também conseguir. e outros, né, funcionários. E a gente está com uma certa dificuldade em relação à técnica. Porque às vezes o secretário tem muita informação Foi o que Gonzaguinha me mais disse. conhecimento do que... A rotina, né? Até documentos que às vezes. Romulo me disse que ainda tem coisas lá, por exemplo, da assessoria. Esse tem alguns documentos que ele pegou na atualidade. Então, a parte que eu estou até com eles querendo ver. Você pegou gente da assessoria de segurança e informação, né? Que ele não prestou as devidas informações que foram pedidas, né? Acho que é da década de 70. Então, o cara lá da assessoria de segurança dando um pito, né? Ele tem que dar todas as informações. Brincadeira. Bom, Bem, tá bom. Obrigado. Um abraço.